Então, galera, continuando aqui a aula passada, onde nós vamos agora criar o procedimento para fazer a seleção de perguntas. Então, uma coisa, eu vou mexer com o índice. Eu vou trabalhar com os índices. Por quê? Porque é o índice que vai relacionar a pergunta ao conjunto de alternativas e a resposta. Vocês lembram que vocês têm que colocar daquela maneira. O índice 1 da lista de perguntas, no caso, o índice 1 da lista de alternativas refere-se à pergunta que está no índice 1 da lista de perguntas. Então, é assim que eu vou fazer a associação, através de índice. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o índice da pergunta escolhida aleatoriamente e vou salvar ela em uma variável que eu vou chamar de índice, que foi essa variável que eu criei aqui. Então, onde que eu faço essas operações? Aqui. Primeira coisa, eu vou aqui, em listas. Aqui em listas tem um campo aqui, escolher um item aleatoriamente. E aqui você vai colocar de qual lista que você quer escolher o índice aleatoriamente. Então, de qual lista que a gente quer escolher um objeto aleatório? Eu quero escolher da minha lista de perguntas. Então vou aqui, obter, e vou colocar aqui, Então ele vai retornar, lembrando que ele vai retornar aqui, escolhe um item aleatoriamente. Ele vai retornar não o índice, mas sim o objeto. Então ele vai retornar o texto da pergunta, do enunciado. Então eu preciso do índice. Como é que eu vou pegar o índice desse objeto aí? Aqui, tem... Não é essa daqui não. Tem um bloco aqui na categoria de listas que ele faz exatamente isso. Aqui, índice na lista. Então aqui você vai colocar a coisa, ou seja, qual o objeto, e de qual lista que você está pegando esse objeto, e ele vai retornar o índice daquela lista. Então, vou colocar aqui, presta atenção. Aqui vai escolher um objeto aleatório nessa lista. Ele vai retornar o valor que está no valor do objeto escolhido. Só que eu preciso do índice. Então eu vou pegar esse outro bloco que eu coloco qual coisa que é e em qual lista que eu quero fazer essa pesquisa. Aí ele vai me retornar o índice. Agora sim, ele vai me retornar o índice daquele objeto escolhido. E o que eu vou fazer? Isso eu vou configurar a minha variável índice para receber este valor. Isso tudo dentro do nosso procedimento. Então, vim aqui, só arrastar mais para cá e vou colocar esse bloco aqui. Então, beleza. Agora na minha variável índice eu tenho o índice da pergunta selecionada no momento. O que mais que eu preciso fazer agora? Bom, já sorteei o índice, eu já sorteei a pergunta. Agora eu preciso atribuir a nossa label. Aqui, label perguntas. Eu vou colocar aqui, mudar a propriedade para propriedade texto. Então vou mudar o texto da minha label para receber a pergunta que está neste índice aqui sorteado. Então vamos lá em lista. Aí tem um outro bloco que faz o inverso daquele, que é o bloco selecionar item na lista. Então vou colocar aqui, Agora esse aqui faz o inverso desse. Esse vai retornar o objeto. Então, em qual lista que eu quero fazer essa pesquisa, retornar? É na lista de perguntas. Então, selecionar na lista de perguntas no índice. Em qual índice? No índice que foi sorteado. Então, vou vir aqui, vou modificar o índice. A variável, o nome da variável. Vai ser índice. Então, ele vai retornar agora o texto daquela pergunta lá. E vou fazer o mesmo para... esquece. Agora eu tenho que fazer aquela list view apresentar todas as alternativas. Correto? Então, beleza. Nós vamos vir aqui
Cadê? Aqui é o lista de alternativas. Vou ajustar. Ele não tem componente texto, né? Não tem propriedade texto. E para mim atribuir toda uma lista, porque lá ele vai retornar uma lista de 4 elementos, para mim atribuir aquela lista e cada item da lista aparecer no list view como um tópico, a gente tem que modificar a propriedade elementos. Então a gente vai colocar aqui, ó, elementos. Então a propriedade elementos vai receber o que? Vai receber a lista que está contida na onde? Na minha variável alternativas, no índice, né, da variável índice, que é o valor que foi sorteado lá em cima. Então, beleza, aqui eu já estou fazendo a minha seleção. Ele sorteia aleatoriamente, atribui a lista e a label, né, a legenda, a pergunta sorteada. Só que aqui está faltando chamar este procedimento. Então eu clico aqui em procedimentos, aqui, procedimento criado, que foi selecionar a pergunta, e a gente coloca aqui embaixo, chamar a nossa função, nosso procedimento, selecionar perguntas. Vamos fazer o teste? Aqui pelo AI Companion. E vou fazer o teste para ver se ele vai sortear a pergunta. Ó, primeira coisa, ele apareceu, digite seu nome, que é aquela notificação que eu falei com vocês. Ó. Então vamos digitar o nome e dar OK. Dei OK, pessoal. Você terá que responder 5 perguntas. Você viu que apareceu rápido porque nós colocamos para aparecer rápido. E ele sorteou aqui, ó. Coincidentemente foi a primeira pergunta cadastrada lá. Mas ele já sorteou. Vamos fazer o teste para ver se ele vai sortear outra pergunta. Se não tem algum bug no nosso programa, então eu vou fechar. Vou reiniciar a minha conexão lá na plataforma. Beleza. E vamos ver se ele vai sortear a mesma pergunta. Se ele sortear, pode ser coincidência de novo. Uma infeliz coincidência aí. Então bora, Lucas. OK. Oi, tá vendo? Que ele não sorteou a mesma pergunta. Então, nosso sistema de seleção está funcionando. Mas, agora nós vamos ver que tem ainda um probleminha. Então, aqui, qual que é o nosso bug que ainda tem aqui nesse procedimento de seleção de perguntas? O que acontece? Do jeito que está aqui, ele pode simplesmente, como tem poucas perguntas, ele pode simplesmente selecionar a mesma pergunta na rodada. E não queremos que aconteça isso. Não é interessante. Também, se fizer isso, está dando errado, né? Porque você vai aparecer a mesma pergunta 2 vezes na mesma sequência, né? Na mesma rodada. Então nós vamos fazer uma lógica para ele não sortear a mesma pergunta em uma rodada. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável. Ctrl+C, Ctrl+V. Ela vai chamar índices da rodada. Índices rodada. Eu gosto de colocar em maiúsculo, então vou voltar aqui. Índices rodada, que vai receber uma lista. Por quê? Porque essa lista vai receber todos os índices que tiver sido sorteado. Então aqui, onde que nós vamos? Nós podemos configurar, deixa eu pensar. Aqui, ó. Eu vou fazer essa lista receber toda vez que eu sortear um índice aqui. Eu vou salvar na minha lista de índices sorteados naquela rodada. Então, sorteei, mas antes disso, né? Eu sorteei um valor. Beleza. Eu preciso verificar, que eu não sei se é a primeira vez que está sendo chamada essa função. Então eu preciso verificar se esse índice já foi sorteado. Então, como é que eu faço isso? Eu teria que verificar se ele existe na minha lista, né, de índices da rodada. Se aquele índice existir ali, é porque já foi sorteado e eu tenho que sortear novamente. Mas pensa comigo, como que eu vou ficar? Eu tenho que fazer isso repetidas vezes. Por exemplo, sorteei já um valor.
aí ele verifica que existe nessa lista. Aí eu vou ter que repetir esse código aqui novamente. E se eu vou ter que colocar outro comando para verificar se de novo, se, então não é viável isso, né? Não existe isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um laço de repetição. Aqui em controle, você vai vir pegar aqui, ó. Aqui, ó, enquanto, que é um laço de repetição, muito conhecido aí em programação. É por isso que eu peço que vocês deem uma olhada antes em lógica, para depois vir fazer o curso. Então, enquanto, aqui eu vou colocar enquanto o que, né? O teste. Enquanto esse teste for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. O que eu quero que ele faça, o que nós queremos que ele faça, é que ele sorteie novamente. Então eu vou colocar aqui logo, ó. Só que qual é o teste? O teste é verificar se esse valor aqui da lista índice existe na lista índices da rodada. Então, como que nós vamos verificar isso? Vamos lá em lista e procurar pelo bloco... Cadê? Aqui, ó. Está na lista, está vendo que é uma pergunta. Está na lista? Aí ele recebe a coisa, ou seja, é o que você quer pesquisar e o nome da lista, né? Em qual lista que você quer fazer essa pesquisa. E se o objeto estiver na lista, ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso. Então, por isso que eu vou colocar aqui. Enquanto existir na lista o que? O meu valor índice, né? Que acabou de ser sorteado lá em cima. Vou colocar aqui, ó, coisa. Então, enquanto esse índice existir na minha lista de índices da rodada. Aqui, beleza. Se for a primeira vez que estiver executando chamando esse procedimento, ele nem vai entrar nesse laço. Ele não é óbvio, né? Ele não vai entrar nesse laço, porque a nossa lista de índices da rodada vai estar vazia também, né? Ah, não, pera, desculpa. Antes disso aqui, a gente tem que fazer uma outra coisa, que é apagar esse bloco, vir aqui, ó, em lista e adicionar item na lista. Então, o que eu vou adicionar na lista? Se bem que eu não preciso adicionar aqui logo de cara, não. Aqui, ó, não. Desculpa de novo, pessoal. Ctrl X aqui. Tá vendo por que eu peço para vocês que estudem um pouco de lógica primeiro? Porque dá uma confundida. Ó, eu vou colocar aqui. Então, a primeira vez que ele for executado, ele não vai entrar nesse laço, porque a lista vai estar vazia. Depois, ele vai vir aqui e vai adicionar na minha lista, Ctrl C, Ctrl V, na minha lista de índices da rodada, o item. Qual item? O item que foi sorteado aleatoriamente. E vou colocar aqui. Ele vai fazer isso sempre que esse procedimento for chamado. Então, toda vez que o procedimento for chamado, ele vai adicionar na nossa lista de índices da rodada o valor sorteado. Ou seja, eu vou ter uma lista contendo todos os valores, as perguntas que já foram sorteadas. E a cada nova pergunta eu comparo se o que eu sorteei aqui em cima já está nessa lista dos que já foram sorteados. Se tiver, ele vai sortear de novo. E como aqui é um laço de repetição, ou seja, ele só vai sair quando essa condição for falsa, ele vai ficar sorteando aqui até ele encontrar uma pergunta que ainda não foi sorteada. Então, basicamente, nós acabamos o procedimento de fazer a seleção da pergunta. Ainda não dá para a gente testar esse procedimento, porque a gente precisa colocar algumas coisas, que é a questão da seleção. O que eu vou fazer? Quando eu selecionar o item lá, alguma das alternativas da pergunta, que é a lista, tem um evento relacionado a listas que você captura o clique, né? Não o clique, chama, na verdade é esse evento aqui, ó, lista de alternativas. Você vai vir aqui em cima, que é o único evento que ele possui, que é depois de escolher. Então, depois que eu escolher um item das alternativas, né? Na lista de alternativas, eu vou comparar se a resposta
esse é igual à resposta correta. E aí, sim, depois que eu fizer a comparação e fizer a soma dos pontos, não sei ainda, porque eu acho que eu não vou introduzir ainda a questão do ranking agora. Então, depois que eu selecionar, comparei, aí eu vou querer que apareça uma notificação de novo, falando se eu acertei ou não, um botãozinho de OK. Depois que eu der OK, que eu quero que chame esse procedimento novamente. Esse finalzinho aqui agora, não sei se vocês compreenderam, mas não se preocupe não, na próxima aula vai ficar bem claro isso aí. O importante é que o nosso método, nossa função para selecionar na lista sem que selecione elementos repetidos já está pronto. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, entrem no nosso site, cadastrem-se, porque aí vocês vão ter acesso. Vocês terão acesso aos materiais para download. E entre em contato, para entrar em contato, entre na nossa página no Facebook. Também quem quiser deixar o número, se estiver assistindo pelo YouTube, deixar o número na descrição do vídeo, que nós criamos um grupo no WhatsApp para discussão e debate sobre o App Inventor. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.